Olá, pessoal. Dia 2 de dezembro de 2022. Solar Comar naquele nosso resumo descomplicado do mercado. Vamos avaliar como anda o crescimento? Crescimento da indústria moveleira. Vamos mais na nossa área. Eu vou pegar aqui um levantamento feito pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo sobre informações do IBGE. Eles fizeram um levantamento onde em 2014 fecharam todas as áreas que o brasileiro, o orçamento do brasileiro, no que ele consumia, em vários setores onde se consumia, e fecharam como um índice 100. Então lá era a base. De lá para cá, esses últimos 6 anos, como evoluiu cada uma delas? Bom, os móveis de 100, que era em 2014, está em 99,8. Bom, Lércio, então se manteve os móveis, não podemos reclamar? É mais ou menos. O pena que sempre tem o mais ou menos. O setor de livros, jornais e revistas caiu de 100 para 49 e o de equipamento e material para escritório de 100 para 74,4. Ou seja, são áreas, são setores da economia que sentem uma dificuldade muito maior até. Tirando isso, vem os móveis. Até o elétrico está com 111, tecido vestuário 105 e algumas coisas como supermercados 184, outros artigos 164. Veja que isso não é apenas uma questão inflacionária, subiu mais ou subiu menos, mesmo porque os móveis subiram e subiram muito no período. É uma questão mesmo de preferência. Por que eu trago esse material? Isso fica claro que nos últimos 6 anos, a preferência do consumidor, a forma com que ele vê os móveis, o que ele decide gastar em móveis, cada ano que passa diminui mais. Isso é um problema para o setor, tem que ser estudado. O móvel não pode ser trocado somente quando cai as portinhas, somente quando o colchão ou o estofado não está mais em condições de uso. Nós temos que criar argumentos, motivos, formas de trabalho de valorização do móvel mesmo. Senão, nós temos pena de amanhã ou depois, inclusive as novas gerações, trocarem muito pouco de móvel ou até muito pouco ter móveis em casa. Falando em crescimento da indústria, pegando dados aqui da Demonitor, até agora, nesse ano de 2022, o grupo vem com uma queda nominal de 10 pontos percentuais no faturamento, janeiro a novembro para janeiro a novembro. Lembrando que em 2020 houve um crescimento de praticamente 21% e em 2021, 28%. Então, significa que cresceu 21%, cresceu 28%. Bom, cair 10% agora não seria tão ruim? Mais ou menos. Vamos, sempre tem mais ou menos. Vamos comparar com o mesmo faturamento de 2019, mês a mês, mas em quilos. Por que quilos? Para que a gente tire toda a correção inflacionária. Vamos falar em produto de verdade. Se você for pegar aqui, 2019 é o azul, 2022 é o vermelho. O faturamento mês a mês, em quilos, está muito parecido. Setembro teve aqui muito próximo os dois. Em outubro, realmente, começou-se a faturar 10 pontos percentuais em quilos a menos. Novembro, se faturou 10 pontos percentuais a menos. Mas, se nós tomarmos a média que vem no ano, nós estamos faturando em 2022 o que se faturava em 2019 em quilo. É isso mesmo, em peças. Esse crescimento de 21 mais 28, queda de 10, isso tudo é inflação, apenas correção monetária. A quantidade de produto é a mesma. Mas nós estamos com uma dificuldade de venda tremenda, o mercado tá ruim, com demissões, com empresas parando, até fornecedores de chapa, de painéis, paralisando fábricas. Sim, mas o nosso problema está mais na oferta, que é muita oferta de imóveis, ela aumentou demais durante a pandemia, aumentou 40% a oferta de imóveis, do que a demanda, a capacidade das pessoas de comprarem. E para isso a solução não fica uma solução muito rápida. Você ainda tem dúvida, né? Se a gente está consumindo, vendendo o mesmo móvel. Eu vou fazer um comparativo agora com painel de madeira. Por que painel de madeira? Porque existe um consumo gigante em marcenaria, linha seriada, e até em estofados e colchões acaba se utilizando um pouco. Vamos ver, segundo o IBA, como está a produção. Em 2019, 6,9 milhões de metros cúbicos de painel de madeira reconstruída. Isso é MDF e MDP. Aumentou em 2020 para 7,2, aumentou em 2021 para 8,3, ou seja, aumentou 20% de 2019 para 2021, em quantidade, em metro cúbico. Se nós olharmos esse ano, já tem matéria aqui dizendo que de janeiro a setembro havia uma queda de 14,6. Tá, então daqueles 8,3 menos 14,6, 7,1. Lércio, é muito número, traduz isso para nós.
Simples, eram 6,9 milhões de metros cúbicos em 2019, a indústria de painéis está fazendo 7,1, até um pouquinho a mais do que tinha na época. E a exportação se mantém, tá? Então não foi produzida para mandar para fora, não. Bom, se a indústria de painel, que domina uma boa parte dos móveis produzidos no Brasil, está produzindo um pouquinho a mais do que fazia em 2019, as indústrias de móveis estão vendendo menos móveis do que em 2019? Não, não estão. O problema é que é muita oferta e aí causa desequilíbrio. Inadimplência, estava assustando muita gente. Inadimplência está estável. Desde junho, ao menos para o grupo AD Monitor, a inadimplência das lojas para a indústria de imóveis vem estável e no mês de novembro até caiu. Ela veio no melhor patamar do ano. A inadimplência veio bem recuada. Por que a inadimplência das lojas tem atingido ou tem atingido menos o lojista? Já que a inadimplência do consumidor está subindo sempre, por que a loja de imóveis talvez não? Bom, aqui talvez, tá? Eu não tenho certeza. Mas essa matéria da FEComércio, ela dá conta de que o brasileiro, dividindo as dívidas, os compromissos que ele tem, não inadimplência, dos brasileiros, 85,8% tem um cartão de crédito para pagar, 16,5% tem um carnê para pagar, financiamento de casa, de carro, passa de 100% justamente porque a pessoa tem mais de um tipo de conta para pagar. Mas cartão de crédito, 85,8%, carnê 16,5%. Isso nos leva a pensar que as lojas de imóveis ou vendem no cartão de crédito ou muito por financeira, é, antecipando ou não, ela não tem risco de perca. Ela só vai ter perca nesses 16% que é carnê, que normalmente são em cidades pequenas e que isso é mais controlado. Justifica o porquê a inadimplência do consumidor está subindo sempre e da loja de imóveis para a indústria de imóveis não, ela vem bem controlada. O medo é que algumas lojas acabem se apertando daqui a um tempo, ou a falta de venda, ou diminuição do volume, como queira, pode acabar afetando. Por que que nós temos tanta empresa? Você tem noção de quantos CNPJ se abrem no Brasil? No Brasil, por dia, se abrem 11.500 novos CNPJs por dia. Hoje serão novos 11.500. E fecha 5.000. Isso aqui eu peguei em dia corrido, tá? Então é como se no domingo tivesse aberto 11, fechado 5, no sábado aberto 11, fechado 5. Não é só móveis, claro, isso está em dias corridos. Mas o que eu quero dizer com essa quantidade de abertura? A quantidade de CNPJs criado nas lojas de móveis para poder tentar diminuir o imposto é gigante. E isso faz com que muitas indústrias de móveis se compliquem na hora de analisar crédito, já que elas não conseguem localizar quem é que está devendo para quem. E o porquê essa facilidade toda? No Brasil, em média, em 23 horas, sua nova empresa está aberta. Caiu bastante, eram 5 dias aqui antes da pandemia, hoje nós estamos em 23 horas. Então, em menos de um dia, você tem um CNPJ na mão, de hoje para amanhã. Por isso se abre tanto. E por isso 5.000 fecham. Não se esqueça, 5.000 fecharão hoje. Móveis? Não, não necessariamente móveis, mas certamente alguns deles no meio. Falando um pouquinho do endividamento das famílias. Quantas famílias com conta em atraso? Será que essa inadimplência também não está fajuta, que o pessoal está fazendo divulgação? Ela não está, não. Ela vinha em torno de 25% com as famílias com algum tipo de dívida até a pandemia, esse traço indica isso, até se manteve até 2021. De lá para cá, sistematicamente, mês a mês, ela veio subindo e atingiu 30%. É muita coisa. Estamos falando de um quarto para praticamente um terço das famílias tem uma conta em atraso. Está usando tudo que pode. As famílias estão mais endividadas? Tem mais famílias endividadas? Tem. Historicamente, nós tínhamos 60% há 10 anos. Antes da pandemia, ela já deu uma subidinha para 65%, mas agora está beirando 80%. Praticamente todas, quase todas as famílias, vamos de 60% para 80%, o limite é 100%, quase todas as famílias têm uma conta para pagar. E quase um terço delas, a conta está em atraso. Então, nós temos um dinheiro circulando no mercado financeiro muito alto. A conta em atraso, muitas vezes, cobrado juros de mora. O juro de mora com uma taxa de juros lá em cima. Ou seja, o maior arrecadador, a maior parcela do dinheiro do bolso do consumidor está indo para o mercado financeiro. Enquanto essa taxa de juros não baixar e a inadimplência não cair, ao invés de comprar móveis, paga juros. O rendimento
do brasileiro, ele está conseguindo se recuperar. Na entrada da pandemia, está aqui o traço para isso, ele cresceu, não porque houve ganho monetário, mas o pagamento dos auxílios acabaram ajudando bastante, a inflação correu bastante, mas esse ano, praticamente, desde janeiro, mês a mês, vem subindo de pouquinho em pouquinho a renda média do trabalhador e já atingindo aqui de 2.754, mesmo corrigindo com inflação, 2.700 no mesmo período antes da pandemia. A renda média do brasileiro hoje está praticamente o que havia antes da pandemia. A cesta básica, não. A cesta básica da pandemia para cá subiu e subiu nervosa, também até abril desse ano. De abril para cá, ela está dando uma tréguazinha. Juntando as duas informações, nós percebemos que a inflação foi comendo o poder aquisitivo, comendo o salário, e a cesta básica, no mesmo período, subindo, impedindo que as pessoas consumissem. Na virada do ano, ou mais acentuado que de abril para frente, temos uma queda da cesta e uma melhora da, do rendimento, do valor. Isso justifica porque se você vai no shopping tem um monte de gente, se você vai nas ruas, mesmo numa esquina, num barzinho, tá circulando dinheiro. Tá um pouquinho melhor. O nível de confiança, intenção de consumo, esses indicadores estão vindo positivos, dizendo que o consumidor tá contente. Não só isso, o maior nível de pessoas empregadas de todos os tempos. Então, está um pouquinho menos pior para o trabalhador, mas não o suficiente para nós vermos um estouro de boiada na economia. Vários setores já reclamam, insisto a dizer, vai se apertando, o nível de endividamento vai crescendo, mesmo com dinheiro entrando, as pessoas se apertam e não dá para gastar com tudo. Precisamos que essa inflação diminua e os juros também. A inflação vem diminuindo bastante. Pegar o acumulado aqui em abril desse ano, nós tínhamos 12%, agora estamos falando em 6,47%. E isso já ajuda bastante. Nós temos um desafio muito grande. Outubro, novembro, as indústrias reclamaram de faturamento. Nós vimos ali que aí já começou a ter uma queda real. Até setembro havia reclamação, mas as indústrias estavam faturando em quilo a mesma coisa que 2019. Outubro e novembro, não, já teve uma queda real em quilos, não em valores, em relação ao que havia antes da pandemia. E dezembro se espera que a queda seja muito mais acentuada. As indústrias estão sem pedido, as lojas do movimento caiu, porque nós inventamos uma Black Friday e já vendemos todo o Natal antecipado. A grana que vai entrar para o consumidor agora, ele acaba indo pagar a conta que ele fez na Black Friday. Não se esqueçam que o aposentado, e não é pouco, hein? Nós temos um índice de aposentadoria gigante na economia, que depende da economia. E isso aí foi tudo antecipado lá no meio do ano já. Então, esse dinheiro, 13º do aposentado, já não entra mais. É, tem todas essas dificuldades. Se novembro isso está freando, dezembro vai passar, janeiro, fevereiro, que são meses complicados para a indústria de imóveis, as indústrias ficam extremamente apreensivas. Janeiro e fevereiro, realmente, é mês de PVA, de IPTU, matrícula de escola começa, material escolar, as férias. Quem tem dinheiro, um pouco mais, não precisa ser rico, mas vai acabar passeando um pouco a família, menos dinheiro para comprar móveis. A IPVA, IPTU, Lar, será que pesa tanto? Olha, pesa. Nós tínhamos, usando o dado de 2018, 4 bilhões de imóveis vendidos no Brasil por mês. Com inflação, esse número deve estar próximo de 5, 6 bilhões de reais por mês que se vende de imóveis. Só o estado do Paraná, no mês de janeiro, arrecadou praticamente os 4 bilhões em IPVA antecipado. Então, se um estado arrecadou em IPVA o que o Brasil inteiro compra de imóveis no mês, vários estados fazendo isso ao mesmo tempo, só do IPVA vai ter uma enxugada do dinheiro da economia. Um outro fator que acaba preocupando, vem aumento por aí, não vem, em janeiro 9% de aumento na chapa, como já tem muito custo represado para a indústria, isso vai acabar representando uns 10 pontos percentuais no preço do móvel a partir do ano que vem, além dele encarecer em relação a outros produtos e dar uma assustada no consumidor, já é um valor relativamente caro, qualquer guarda-roupinha popular mais barato que tiver, 1.000 e poucos reais, é um salário mínimo. Nós temos um terço da população com salário mínimo e 2 terços entre 1 e 2 salários mínimos. Então, um guarda-roupa popular, um colchãozinho popular custar o salário de um mês, vai pesando um pouco.
mas pesa por um outro lado também, e eu posso demonstrar esse cálculo para vocês. 10% de aumento vai exigir das indústrias e lojas 10% a mais de capital de giro. Sim, a tua loja fatura 100 mil por mês, você tem um valor no estoque, você tem um valor a receber. Você vai precisar de 10% a mais disso. Você tem uma indústria faturando 1 milhão, para arredondar o cálculo, você tem lá um estoque entre andamento, matéria-prima, acabado de 2 meses. 1 milhão dá 2 milhões. Com mais um a receber de 60 dias, que é a venda média, são mais 2 milhões. Então, uma indústria que não utilize capital de terceiro, não compre com prazo muito longo, para cada 1 milhão que ela fatura, ela tem no mínimo 3 milhões, para chutar baixo, tá? De capital de giro empregado circulando. Se o faturamento dela sobe de 1 milhão para 1 milhão e 100, 10%. O capital de giro necessário de 3 milhões vai para 3 milhões e 300. Só correção monetária, sem nenhuma peça a mais. Essa empresa precisa de 300 mil reais a mais no caixa, a cada 1 milhão de faturamento. Se for 10 milhões de faturamento, são 3 milhões no caixa, só para cobrir a inflação. Já pensou nisso? Um abraço. Até semana que vem.